chegando com mais um BMC Business, um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. Aqui a nossa ideia é gerar negócios e inspirar o nosso público de investidores através das entrevistas e contato diário com gestores, analistas e RIs e CEOs das companhias. E hoje nós vamos bater um papo com Thales Oliveira, gerente de relações com investidores da Sinqia, uma empresa que já fez 19 aquisições e está há 25 anos no mercado de tecnologia. Sabemos que há alguns anos a tecnologia vem revolucionando o mercado como um todo, assim como a forma das pessoas comprarem e consumirem. Com isso, as fintechs acabaram conquistando mais clientes com ofertas rápidas, facilitadas e econômicas. A Sinqia conhece o setor financeiro muito bem e nós vamos conhecer melhor essa companhia a partir de agora. A história da Sinqia começou em 1996, mas não com esse nome. O primeiro nome da empresa foi Senior Solution, com foco em soluções de tecnologia para o mercado financeiro. Durante esses 25 anos, a estratégia de crescimento da empresa foi baseada principalmente em aquisições. Desde 2005, a Sinqia já comprou 14 empresas. Em 2013, foi a vez da Sinqia abrir seu IPO, que captou mais de 39 milhões de reais. Além disso, no ano passado, a Sinqia realizou um follow-on na Bolsa. Com isso, a companhia arrecadou 362 milhões de reais e também realizou uma emissão de debêntures simples no valor de 50 milhões de reais. Depois do grande crescimento da empresa, a Sinqia começou a diversificar os negócios. Além dos softwares para bancos, fundos, previdência e consórcios, a Sinqia também começou a oferecer serviços que atendem com ofertas de outsourcing e consulting. Em 2017, a Sinqia foi eleita uma das 100 melhores fintechs do mundo. Uma empresa que, com mais de 25 anos de história, continua atenta ao mundo das rápidas transformações, com o avanço da tecnologia e impactando a vida de empresas e pessoas com o universo das transações financeiras. Antes da gente falar aqui com o Thales Oliveira, que é gerente de relações com investidores da Sinqia, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui do BMC Business. E aí, Alex, preparado para poder falar de Sinqia? Eu sei que você conhece esse case aí muito bem, né, Alex? É isso mesmo. Inclusive, Débora, nós já até, eu e o Max Trabalho já visitamos a companhia, né? Já falamos até com o próprio presidente, antes, né, do coronavírus, né? Então a gente já conhece a companhia já faz algum tempo e também os resultados do quarto trimestre, né? A companhia que resultados já foram divulgados publicamente, resultados que vieram muito fortes em algumas linhas do resultado, são resultados que vieram de modo histórico, né? Um recorde desde o IPO. Então vale a pena acompanhar o case, para quem ainda não conhece, né? Já está aí um tempo já na Bolsa, principalmente também um case ligado à tecnologia, né? E também com diversas iniciativas também utilizando, né, o dinheiro da oferta para novos crescimentos de forma inorgânica, né? Então a companhia ela traz muito essa mensagem de crescimento inorgânico e ao mesmo tempo também crescendo, né, a sua base de receita recorrente, Débora. Maravilha, Alex. Então, para a gente entender melhor esse resultado, esses números aí, então, né, saber mais da companhia, nada melhor do que a gente já conversar ao vivo aqui com ele, com o Thales Oliveira, gerente de relações com investidores da Sinqia, já está ao vivo aqui com a gente, né? Então, quero dar muito boa tarde aqui para o Thales, agradecer, claro, pelo tempo, por ter aceito aqui o nosso convite, uma ótima tarde aqui para você. Seja bem-vindo, Thales. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço aqui pelo convite. Pessoal, estou conseguindo me ouvir bem aí? Tudo ótimo, a gente está te ouvindo bem. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Teste de começo, tudo ok aqui? Seja sempre bem-vindo aqui ao BMC Business. Perfeito. Vamos lá. Vamos começar então. Maravilha. Vamos comentar então primeiro esses resultados, o quarto tri, né, de vocês, só para poder a gente já ficar por dentro aí dos números, né, para quem ainda não está sabendo, porventura, nossos telespectadores aqui, quem não está sabendo, o Alex já deu aí uma prévia, né, então já fala um pouquinho para a gente, aí já estava em linha com o que você já estava esperando, só para que o pessoal já fique aí por dentro dos números de vocês. É interessante comentar aqui que eu vou falar sobre os números do quarto trimestre, os números de 2020. Isso, claro. Que já foram divulgados ali em março, tá? Porque o pessoal pode confundir com os números do primeiro trimestre, que a gente já divulga resultado na próxima semana. Então, já estamos aí na próxima semana com resultados.
Não, e aí eu já falo para o pessoal que está assistindo a gente que, ó, depois do resultado, depois do período de silêncio, aí assim que volta para poder comentar aí sobre esses números aqui no BMC Business. Já fica o convite aí, tá bom, Thales? Muito obrigado. Com certeza a gente vai aceitar o convite, tá? E então, gente, 2020 foi um ano, assim, com tudo que aconteceu, né, no mundo aí, de dificuldades, pandemia, como todo mundo pode perceber, a gente está aqui em home office, cada um da sua casa, tá? Desde março do ano passado, então mais de um ano, todo mundo, a empresa inteira trabalhando de home office. Isso pouco impactou o resultado da companhia, tá? E por incrível que pareça, até ajudou muito na questão de implantação, de entrega dos projetos que a gente precisava entregar. Então, em questão de resultado, o ano de 2020 foi um ano muito positivo para a Sinqia, tá? Fizemos aí as aquisições que a gente esperava fazer. O pessoal cobrou bastante a Sinqia aí nos últimos meses, no comecinho de 2021, que a gente demorou um pouco mais com as aquisições para o final do ano. Isso aconteceu por causa do Covid, né? Por causa da pandemia, a gente teve que postergar um pouquinho a trajetória ali das aquisições, mas a gente entregou tudo que a gente esperava entregar ali de aquisições em 2020, já entregamos mais 2 aquisições aqui em 2021, a empresa já fez aí, como vocês mesmos falaram, 19 aquisições ao longo de toda a trajetória e só está crescendo, tá? Então, a gente trouxe recorde de receita, recorde de EBITDA em 2020, tá? A margem continua crescendo, a gente está conseguindo entregar todos os projetos e tudo que a Sinqia se propôs a fazer. As vendas em 2020 foram muito fortes, tá? Mesmo com pandemia, a gente teve muita aderência do nosso produto e das necessidades dos nossos clientes, tá? Então, o nosso produto está muito aderente às necessidades hoje do mercado. A nossa vertical de serviços, nosso outsourcing, está super aquecido, né, na demanda, porque a gente ajuda o nosso cliente, aquele que também não usa o sistema da Sinqia, mas que ele está no sistema financeiro que a Sinqia atende, a gente ajuda ele também com projetos, com as necessidades de transformação digital, tudo que ele precisa fazer e que foi acelerado dado a questão do distanciamento social e a necessidade que hoje as pessoas têm de fazer tudo de maneira virtual, de maneira remota, né? E a gente consegue entregar isso e ajudar os nossos clientes a terem essas necessidades atendidas. Maravilha. A gente tem visto também, né, parte da receita da Sinqia crescendo de forma bem orgânica, né? E a gente pode enxergar uma continuidade, pelo menos, dessa receita crescendo assim pelos próximos anos da companhia? Ou a companhia coloca aí no seu pipeline também projeções de crescimento inorgânico? O inorgânico da Sinqia, historicamente, ele é muito forte, a gente é o único consolidador nesse mercado, tá? Não tem ninguém que faz o que a Sinqia faz nesse mercado que nós atuamos, que faz a consolidação, que traz mais produtos para ter cada vez mais um portfólio maior, que o cliente possa bater aqui na porta da Sinqia, um cliente de um banco, por exemplo, ele consegue montar o banco dele inteiro com todos os softwares da Sinqia, só contratando a Sinqia, ele não precisa falar com mais nenhum outro fornecedor. Então a Sinqia tem essa capacidade de atender. Então o crescimento orgânico ele continua forte, as aquisições continuam e isso vai continuar por bastante tempo ainda. Tem muita empresa para ser adquirida. Se o pessoal der uma olhada lá na nossa apresentação institucional do site, é um mercado muito fragmentado que a gente atua com muitas empresas para a gente adquirir, tá? E o crescimento orgânico ele acontece porque a gente tem aqui a necessidade do cliente, a gente está atendendo os clientes com um sistema novo, atualizado, do jeito que precisa, rodando da melhor maneira, e assim que continua com o crescimento orgânico, com certeza. Maravilha. A gente também tem visto de forma positiva também, assim, que tendo uma das melhores posições, né, de caixa do setor. Essa manutenção de um caixa saudável positivo faz parte de alguma estratégia da companhia? Sim. Isso faz parte da nossa estratégia de consolidação, de crescimento inorgânico, né? Como foi passado aí no vídeo, o follow-on foi em 2019, já ficou para quase 2 anos para trás, né? E a gente já gastou quase todo o dinheiro do follow-on, digamos assim. Já fizemos bastante aquisições, foram 5 até agora, mas ainda temos bastante dinheiro para fazer aquisição. E esse caixa forte para garantir essa estratégia, que ela consiga ser efetivada da melhor maneira possível, de uma forma... imagina que a gente está ali, o M&A é uma coisa muito
ela não é exata, não é uma ciência exata que você chega e conversa com a pessoa, bateu o número, tudo certo. Ela é mais próxima de um relacionamento, né, que você precisa conhecer, entender, se aproximar, fazer sentido para os dois lados. Não é só assim que tem que querer, o vendedor também tem que querer, tem que fazer sentido para ele, tem que estar no momento dele. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente tem que estar com o caixa preparado, né? Porque imagina que chega ali na hora de fazer uma aquisição e a gente não está preparado, o caixa não está faltando algum dinheiro ali, digamos assim, né? Então a gente tem que estar com o caixa preparado para todas essas aquisições e compras interessantes que nós temos aqui no nosso pipeline. Maravilha. Eu quero chamar o Alex aqui, que eu sei que ele conhece muito bem desse case, como ele já falou, e já até visitou assim, que aí quando ainda a gente podia, né, fazer visitas aí presenciais, ainda não estava no tempo da pandemia, né, Alex? Sei que você conhece muito bem, aí vamos tentar então explorar bem esse case para que o pessoal está assistindo aqui a gente. Já estou vendo que tem perguntas aqui no chat, inclusive, aqui do Daniel, mas daqui a pouco eu faço as perguntas do chat. Alex, com você. Bacana. Vou fazer uma pergunta clássica, né, para quem acompanha a Sinqia. Como que vocês estão observando agora, né, essa utilização do dinheiro da oferta para as novas aquisições? A gente observa ali no quarto trimestre que são várias empresas, em algumas em estado mais avançado de negociação, mas claro, não tem como abrir muito esse assunto, mas deixando um panorama geral, ou seja, como que vocês enxergam esse ano de 2021? Ou seja, será que esse calendário, ou seja, de aquisições pode acelerar ao longo do ano de 2021, esse dinheiro da oferta que está sendo endereçado, ou já é isso mais para o ano de 2022, enfim, não tem tanta pressa assim para fazer essas sinergias, essas aquisições, e também se você puder comentar pelo menos as últimas 2 aquisições, né, da Sinqia e como isso traz sinergia para o negócio, né? Legal, Alex, boa tarde aí, obrigado pela pergunta. Cara, quando a gente olha a nossa apresentação de apresentação institucional que está lá no site, né, na ponta do funil ali você consegue ver que tem uma aquisição que está bastante aquecida, tá? Então, quando a gente coloca aí nesse momento que a aquisição está aquecida, a gente espera fechar ela num prazo de 1 a, no máximo 2 trimestres, tá? É a expectativa que a gente tem. Então, uma aquisição aí, ainda a gente tem bastante a expectativa que ela aconteça no segundo tri, começo do terceiro no máximo, tá? Então, é uma aquisição que está bem próxima aí para a gente sair. Quando a gente olha ali os 85 NDAs assinados, ali para o terceiro trimestre eu já tenho esses NDAs, eles aquecendo um pouco mais, né, e a gente transformando esses NDAs ali em due diligence e fazendo a reta final, digamos assim, de uma transação. Então a gente vê um terceiro trimestre em que a gente está aquecendo outras transações, amadurecendo outras transações, para um quarto trimestre bem provável novas transações aí, tá? A gente gosta de falar que nossa equipe de M&A aqui, ela tá o tempo inteiro, tá vendo produtos e empresas que podem ser adquiridas. A gente tem um M&A proprietário, então a gente desenvolve isso tudo internamente, tá? Toda a parte de negociação, valuation, tudo a gente faz aqui internamente. Óbvio que depois na hora da due diligence vai ter terceiros trabalhando ali fazendo as auditorias, né? Claro, empresas especializadas nisso aí, mas a parte negocial, a parte ali é toda feita internamente. E aí quando a gente fala um pouquinho das 2 últimas aquisições, né, são aquisições diferenciadas, assim, que sempre veio fazendo aquisições naquele modelo que empresas que elas agreguem uma solução que a gente não tenha, né, ou agregue a mesma solução que a gente tenha com uma carteira de clientes bastante interessante. E quando a gente fala dessas 2 últimas aquisições, Simpli e FapWeb, a gente abre uma nova horizontal. A gente não chama isso daí nem de vertical, porque são produtos que a gente pode oferecer para qualquer um dos nossos clientes, que estão desde bancos, fundos, consórcio, previdência, qualquer um, ele pode utilizar esses produtos, tá? Quando a gente fala em Simpli é uma empresa que ela faz o onboarding digital em qualquer uma dessas instituições, tá? Hoje é muito fácil, a gente consegue ter um exemplo aí que qualquer pessoa aqui que está assistindo pode testar, se já não utilizou, abrir uma conta num banco digital. Tá? O processo de abertura de conta no banco digital, você vai lá, vai pegar teu celular, baixar o app, vai tirar uma selfie, vai tirar uma foto do seu documento, e esse processo de validação é o sistema da Simpli que está ali por trás fazendo isso, tá?
ele faz toda a validação dos seus documentos, vai ver se está tudo certo, se não tem nenhuma fraude no seu documento, se a pessoa que está fazendo essa abertura, ela não pegou e trocou algum número, pegou o documento de terceiro, ele vai fazer a biometria ali, validar a foto com o documento, faz o processo inteiro, está tudo certo, fez os checks que precisam fazer, lá no final ela dá um ok ou não ok para a pessoa responsável da abertura dessa conta. Deu ok? Imagina que você está tudo certo lá, a abertura da conta do Thales, agora ele precisa fazer a assinatura da abertura de conta dele, então precisa fazer a assinatura do termo de abertura de conta. Entra a FEP Web nesse momento, tá? A FEP Web, ela faz assinaturas digitais. Hoje a gente tem vários fornecedores para assinatura digital aí no mercado, só que a FEP, ela tem um diferencial muito grande, que ela sabe lidar com o cliente da Sinqia. Tá? A FEP, ela atende já 13 dos 20 maiores bancos internacionais que atuam no Brasil. Então, ela está muito por dentro das necessidades do que um cliente do sistema financeiro precisa, tá? Então, desde a abertura de conta ali de um banco, a assinatura de um contrato de câmbio, a assinatura de uma cota de consórcio, tudo isso ela sabe como fazer, tá? E a gente traz para dentro essa empresa que faz isso. E tem uma coisa super legal aqui, Alex, que é a questão de firmas, poderes e alçadas dentro da FEP Web. Tá? Então, dentro da FEP Web, o cliente ele cadastra quem são os responsáveis por exemplo, a assinatura de um contrato de crédito, de concessão de crédito. Tá? Então, o Alex pode assinar esse tipo de contrato. O outro tipo de contrato é só a Débora que pode assinar. Então, dentro da estrutura de uma instituição financeira, principalmente um banco, que tem as pessoas que são responsáveis por cada tipo de situação, cada tipo de contrato ali, entra um contrato desse tipo, o contrato que o Alex pode assinar, o sistema já manda direto para ele, o contrato que a Débora precisa assinar, ele já manda para ela, tá? Então, isso a instituição, ela ganha muita agilidade ali com essa questão de assinatura de contratos. Também ele consegue assinar contrato em blocos. Imagina lá, um banco assinar concessão de crédito, ele assina diversos contratos num dia, ele consegue fazer isso em bloco e facilita muito, tá? Essas empresas são empresas que elas crescem bastante, são empresas 100% SaaS, elas são empresas digitais mesmo. Quando a gente fala das outras empresas lá de Sinqia, que a gente tem todos os softwares de Sinqia, são softwares que eles precisam ser implantados ali no cliente, eles demoram, tem um prazo ali de 6, 8 meses, dependendo da complexidade do cliente, demora muito mais tempo para implantar um software num cliente grande, por exemplo, né? Um software da Sinqia e da FEP, a implantação ela demora horas, tá? Então, entra rápido, o cliente já consegue utilizar de uma maneira mais fácil, mais ágil, e essas empresas elas crescem muito com a demanda que a gente tem hoje, né? Então, quando você olha ali o crescimento que a gente divulgou no fato relevante dessas aquisições, elas estão crescendo bastante nos últimos anos e isso só vai continuar e acelerar com a pandemia, né, que as pessoas precisam ter esse distanciamento. Imagina uma empresa de previdência fazer prova de vida de forma digital. Tá? É possível. Uhum. Maravilha. Bom, a gente viu aí assim que ia fechar 2020 com a base de 414 clientes, né? Como funciona o sistema de captação de clientes da Sinqia e como que está a penetração da Sinqia em relação aos seus clientes? Podemos enxergar um crescimento forte dessa base? Podemos. Essa base, ela cresce de duas formas, tá? Primeiro que a gente tem um histórico muito grande de vendas dentro dos nossos próprios clientes. Como eu já comentei, a Sinqia, ela tem vários sistemas, tá? É a única que tem um portfólio assim tão grande com várias funcionalidades para oferecer para os clientes. Então, quando a gente já tem uma entrada num cliente, já tem um cliente de um software X, por exemplo, dentro de um banco tem um software de tesouraria lá dentro desse cliente. E aí, a gente tem esse relacionamento com o cliente, o pessoal aqui do comercial, o pessoal que está fazendo o atendimento lá, percebe alguma outra necessidade do cliente. Esse banco aqui está precisando de um sistema de câmbio. A gente vai, oferece para o cliente, e os clientes, no geral, é muito mais fácil ele já comprar o software de um fornecedor que ele já conhece. Assim que é maior do mercado, empresa de capital aberto, isso traz bastante segurança para ele, né?
e a gente também prospecta clientes novos, né? Tem uma dificuldade aqui nos nossos clientes novos, porque, como eu disse, implantar um sistema de uma tesouraria, por exemplo, né, a gente meio que demora um prazo, o cliente lá, o banco, ele não pode ficar sem operar durante esse período, ele está rodando com 2 sistemas ali paralelos, tem a questão de custo, mas tudo isso a gente vai se adequando. Hoje, o nosso meio de vender aqui, o nosso formato de vendas a gente implanta, faz a venda, e durante a implantação o cliente ele já está pagando a recorrência. Então a gente consegue diluir o valor da implantação para ele não sentir esse impacto tão grande, tá? Então a recorrência já começa desde a hora da implantação ali. Então a gente consegue fazer um contrato mais prolongado, né, nessa questão. É difícil da gente entrar num cliente, porque o cliente vai ter que aceitar fazer essa mudança, né? Aceitar passar um período ali de mudar o software de um fornecedor para a Sinqia, mas também é muito difícil depois a gente perder um cliente, tá? O nosso histórico de churn é muito baixo, e a gente sabe que para um cliente sair daqui também para um outro cliente, para um outro fornecedor, vai ser traumático para ele de novo. Então a gente consegue fidelizar o cliente, né, por essa questão também. E o nosso atendimento aí, a gente está falando aqui internamente da Sinqia que esse ano o foco é o cliente, tá? A gente está fazendo várias iniciativas internas aqui para melhorar o atendimento, para ter o cliente mais próximo da Sinqia, para que o churn ele fique cada vez menor, né, e a gente consiga engajar mais clientes. E um cliente falando bem da Sinqia para um outro, são mais clientes que a gente vai trazendo para a base, tá? Quando a gente faz uma aquisição, quando a gente traz uma empresa nova, a gente traz clientes novos também, tá? E aí, se essa empresa ela está vindo, por exemplo, quando a gente compra a Frontis, empresa fornecedora de software para a FDIC. Quando eu trago esses clientes que são clientes de FDIC, eles também olham o meu portfólio, são novos clientes que eu posso ofertar outros produtos da Sinqia. Quando a gente traz SimpliFAP, a gente está trazendo essa solução para todo o nosso portfólio também. Então, isso acontece de uma forma natural, muito forte, assim, tá, Débora? E também, hoje a gente sabe que cada dia são fintechs surgindo, fintechs de varejo, fintechs da indústria, né? E assim, o pessoal quer dar crédito para os clientes dele, quer ter mais contato com os clientes, quer saber mais sobre como é o comportamento do cliente, né? Então eles gostam de ter essa solução interna, né? A solução de ser digamos assim, uma instituição financeira, um pequeno banco dentro ali do varejo, dentro da indústria. Então são empresas novas que elas vão precisar de software, e assim que está aqui para oferecer o software para eles. Maravilha. Agora falando um pouquinho do Pix, que foi um sistema que, aliás, teve uma forte aderência aí, realmente aí, né, de toda a população aqui no país. A criação do Pix também ainda está em desenvolvimento ainda, né, que vem ainda acontecendo aqui pelo Banco Central. Isso pode acabar impactando aí na Sinqia? Sim, de forma muito positiva, porque é mais um software que a gente desenvolveu internamente, tá? É um software que ele é muito parecido com o SPB ali, ele é uma dissidência do SPB. A gente já tinha o nosso software de SPB e hoje a gente tem o Pix. O Pix é um software que ele tem uma facilidade muito grande, que não é só um banco que você consegue fazer a transferência hoje, um Pix, por exemplo. O pessoal aqui deve saber que ele consegue fazer um Pix para a wallet dele, para qualquer instituição que ele tenha, ele consegue fazer isso. Então, são mais instituições que a gente está trazendo, e o Pix ele dá essa democratizada assim, na questão da transferência de valores, né, pagamentos, a facilidade que a gente tem. Só que ao mesmo tempo também, igual você falou, a gente está desenvolvendo o sistema inteiro, né, está desenvolvendo o Pix para que o Pix se torne mais seguro. A gente sabe que, por exemplo, hoje várias instituições aí já estão colocando bloqueios para você fazer para você ter um limite diário para fazer o Pix e um limite noturno, né, porque
questão de segurança, a gente sabe como limita-se então um pouco a noite, isso tudo está sendo desenvolvido, né? Pix agendado, várias coisas antifraude dentro do Pix, várias coisas sendo feitas, e tudo isso acaba num futuro podendo trazer novas receitas para a Sinqia, novos clientes, só de Pix, por exemplo. E uma coisa muito boa que a gente tem no Pix, como a gente está falando aí, o Pix ele democratiza esse negócio da transferência e pagamento para vários, não só para as instituições financeiras que são especificamente financeiras, bancos, né? Temos aí as wallets de varejo e todas as outras. E essas instituições, elas precisam do sistema do Pix, a Sinqia está aqui para oferecer o Pix para eles. Quando a gente bate lá no Pix, a gente ali na conversa para vender um Pix, a gente consegue falar, pô, mas olha só, e se você tivesse um sistema de conta corrente assim, assado, que a Sinqia tem, e seu cliente não ia gostar? Os pacotes que a gente tem vendido aqui internamente, quando a gente vai oferecer um Pix, são muito maiores por causa desse portfólio grande de produtos que a Sinqia tem, tá? Então a gente consegue agregar muito valor numa venda de Pix somente dentro da Sinqia. Maravilha. Bom, a gente tem visto também assim que é muito engajada no desenvolvimento de startups aqui no Brasil, como por exemplo com o lançamento aí da Torque Venture, programa de Venture Capital, né? E foi comentado também recentemente sobre um possível programa de startups da empresa, né? Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse programa? Posso sim. A gente está dentro da Darwin Startups, né, aceleradora de startups, que tem, entre outros, a B3, Safra, lá como parceiros, né, a Sinqia também é parceiro dele. A gente começou nesse ambiente de startups ali com a Darwin. Então, a gente começou a pisar ano passado junto com a Darwin. Então a gente já começa ali ter a entrada e algumas startups vindo se apresentando para a Sinqia. As que fazem sentido a gente investe, faz uma parceria e vai desenvolvendo, tá? É um negócio muito recente, faz questão de 1 ano que a gente está fazendo isso. E aí agora mais recentemente, no começo do ano, a gente começou com o Corporate Venture Capital, né? Com os fundos da Stella e da Parallax. E esses fundos, eles investem diretamente nessas startups, e é óbvio que nas startups que fazem sentido para a Sinqia, né? Porque a gente tem startups de N setores, de N segmentos. Então, startups que têm funcionalidades para o sistema financeiro que fazem muito sentido para o meu cliente, para o negócio da Sinqia, são as startups que a gente vai investir. Uma coisa super legal que você falou aí, a gente ainda não é que a gente tem um programa interno de startups, tá? A gente tem uma área de inovação, então a gente tem o Torque Lab aqui, que é o nosso laboratório de inovação, que a gente está olhando essa questão das startups. Quando a gente começa a se meter, a entrar nesse ambiente das startups aí, parece que elas vão se falando entre elas, e o pessoal vai se conhecendo, e o pessoal, olha que a Sinqia faz sentido para vocês, né? Então, vai lá, fala com a Sinqia, a gente está com uma lista aqui enorme de startups que já procuraram diretamente a Sinqia. A gente começou a falar com outros fundos também, e esses fundos, eles estão fundos de Venture Capital também, que eles estão fechados no momento, que a gente não consegue investir neles, e pelo relacionamento, eles também bate alguma startup lá que faz sentido para a Sinqia, eles estão passando o contato da Sinqia. Então nossa lista de startups aqui está bem grande, o pessoal está trabalhando bastante para analisar todos os cases. E a semana que vem, na divulgação de resultados, tem algumas coisas interessantes de startup, o pessoal dá uma olhada, mas é um negócio muito inicial, né? A gente não fala ainda em números, em resultados, quando a gente fala, né, nessa questão de startups, mas é um ambiente super legal, é um ambiente de inovação que agrega muito para a Sinqia, né, porque a Sinqia já tem ali os clientes, o tipo de negócio, mas só que isso daí começa a trazer outros olhares, né, para o business da Sinqia. Então isso é muito interessante. Maravilha. Agora também poderia explicar um pouco melhor como que funciona a competição nesse setor, né? Existe, né, na verdade, se explicar um pouco para a gente se existe uma competição, se há, quais são as concorrentes, assim, como que você falaria para a gente do posicionamento da Sinqia nesse segmento? No segmento de startups ou no segmento geral de onde a Sinqia atua? No segmento geral, né? De onde no geral de onde a Sinqia atua. Boa.
Como eu disse aqui, nesse mercado a gente calcula, tá, pelos relatórios e dados, pelo tempo de casa que a Sinqia tem, pelos 25 anos, né, que a Sinqia tem de mercado, a gente calcula que deve ter mais de 500 fornecedores oferecendo sistemas para bancos, fundos, previdência e consórcio. Tá, então a gente calcula ali mais ou menos 500 fornecedores, e dentro de cada uma dessas verticais a gente acaba tendo um fornecedor, um concorrente, digamos assim, que é mais forte. Então não tem um fornecedor, é óbvio que a gente consegue falar, tem um concorrente que bate direto na Sinqia? Até tem, ou se a gente for pegar o maior, mas ele vai ser concorrente em uma das verticais só. Tá? A gente não tem nenhum outro concorrente que ele é como a Sinqia, ele atende essas 4 verticais, que ele tem esse portfólio bastante completo. Então, os nossos concorrentes, eles acabam sendo especializados. Então, quando a gente vai olhar um software de previdência, eu vou ter um concorrente ali dentro de previdência. Quando eu vou falar de consórcio, eu tenho um outro concorrente dentro de consórcio, tá? Então, dentro de cada uma das verticais, eu vou ter um concorrente específico. Nenhum deles concorre, assim, 100% com a Sinqia. Tem alguém que faz exatamente o que a Sinqia faz? Não tem. Tá? Porque a Sinqia, ela tem todas, eu diria que não ainda, tá? Por isso que a gente tem a nossa estratégia de crescimento inorgânico aí, bastante acelerada, pra gente completar essas caixinhas. Mas em cada caixinha dessa que a gente atende, a gente vai ter um concorrente e a gente atua em mais caixinhas do que os concorrentes, eles acabam sendo mais especializados num negócio só. Maravilha, eu quero trazer de volta aqui o Alex para poder participar aqui da nossa conversa. Alex, tem mais perguntas aqui? Alex. Recebendo aqui as perguntas do chat, né, Débora, a gente está sempre acompanhando. Uma pergunta aqui do Daniel, que pergunta assim, como que a gente pode enxergar a Sinqia nos próximos 5, nos próximos 10 anos, né? Ou seja, como que a Sinqia vem desenhando o seu futuro? Claro, você vem falando da característica, né, da estratégia de expansão, tanto orgânica, tanto inorgânica, mas em linhas gerais, né, em poucas palavras, como que você consegue enxergar o futuro da Sinqia em 5, 10 anos? Boa pergunta, Alex. Super legal. Hoje a gente tem aí, a gente estima nosso mercado endereçável na casa de 4,6 bilhões de reais. Tá? Isso é o que a gente faz ali, uma estimativa com os dados da ABS, contando o quanto esse sistema que a gente atua, ele investe por ano em software de aplicativos para o sistema financeiro. Dentro desse mercado, assim, que hoje está com a participação na casa de 7%. Então, nosso market share aí é na casa de 7%. Quando a gente olha outros países, por exemplo, outras empresas que fazem o que a Sinqia faz em outros países, a gente vê essas empresas aí com 25%, 30% de market share. E quando a gente olha o crescimento da Sinqia, é muito factível a gente conseguir crescer a um nível interessante nos próximos anos. Então, quando a gente fala de 3, 5 anos, de repente a gente consegue chegar mais próximo aí desse market share de empresas que fazem o que a gente faz em outros países, tá? Muito bom, muito bacana. Agora uma outra pergunta aqui para complementar sobre essa estratégia, né, principalmente da receita recorrente. Como que você pode passar para o investidor a leitura, que principalmente estava falando da crise, né, que também vocês foram beneficiados, muitas empresas não foram beneficiadas, vocês surfando nesse crescimento. Como que funciona essa receita recorrente que, olhando em grandes números, né, até superaram recordes, né, olhando até desde o IPO, né? Ou seja, como que vocês estão fazendo no seu trabalho interno, ou seja, como que a equipe vem trabalhando, como que tem esse risco, né? Ou seja, o risco é bem mitigado, ou seja, são vários clientes dentro dessa carteira, né? Ou seja, também com uma questão também de longo prazo, né? Uma parceria de longo prazo com a Sinqia e também seus fornecedores, né? Também seus clientes. Como que você pode, enfim, falar em poucas palavras essa estratégia de receita recorrente que é muito representativa na companhia, né? Exatamente, Alex. O nosso modelo de negócio, né, de receita recorrente, esse modelo assim que o cliente ele paga mensalidade aqui para a Sinqia e ele não é proprietário do software, né? A Sinqia ela fornece esse software para ele, assim como todo o atendimento, todo o suporte para esse software, para ele estar operando lá dentro do meu cliente. Essa estratégia que faz mais sentido, traz essa questão da recorrência aí que a gente vê passando aí de 90%, né, no ano passado. A gente vê que isso é o que mais traz uma segurança para o negócio da Sinqia
e principalmente nesse momento aí tão complicado, como você falou, várias empresas tendo resultados negativos, né? E para o nosso negócio, isso daí acaba que a questão de transformação digital, necessidades de atendimento digital e virtualizado dos meus clientes, facilitou a entrada de Sinqia e a Sinqia continua crescendo, tá? Aquilo que eu já comentei, a dificuldade de um cliente fazer a migração de um fornecedor para outro ajuda, né, a gente a ter esse cliente aqui. A gente não perde clientes de um dia para o outro, né? É muito difícil isso acontecer. Só que ao mesmo tempo, a gente também vai ter a dificuldade de trazer os clientes novos, mas aí tem a estratégia de inorgânico e de cross-sell, que você pode olhar os números de 2020 históricos assim, que sempre aconteceu de uma maneira forte também, tá? E com isso aí, a gente, esse ano, como eu já comentei, é um ano muito especial e que a gente está prestando muita atenção na questão do atendimento e como está isso acontecendo com o meu cliente, tá? Meu cliente está satisfeito com a Sinqia? Tá? A gente está medindo isso, a gente está prestando atenção para melhorar e cada vez ter o cliente mais feliz, digamos assim, porque o cliente feliz, ele não tem a necessidade de procurar um outro fornecedor, ele pode comprar um outro software da Sinqia, ele pode aumentar o contrato dele aqui com a Sinqia e a gente fideliza ele e a gente continua mantendo esse cliente nesse modelo de recorrência. Cara, só dá segurança para a Sinqia, né, em qualquer momento que não seja, por exemplo, uma crise do sistema financeiro, porque quando a gente tem clientes quebrando, aí isso vai acabar impactando, né, para a Sinqia. Mas no caso a gente não está nesse momento, não está nesse ambiente, a gente está num ambiente de uma crise macro e os meus clientes, eles continuam operando, eles continuam fazendo e eles não estão sofrendo, né, com o que a gente está passando aí em questões de resultado. Maravilha, Thales. Obrigada aí, Alex. Muito obrigado. Olha só, ontem a Sinqia, né, Thales, aprovou o pagamento de 1 milhão, né, em juros de capital, né, juros sobre o capital próprio, né, e a empresa detém aí alguma prática de política de dividendos. Você poderia falar um pouco mais aí pra gente sobre isso? Muito legal a gente comentar sobre isso, Débora. A gente publicou lá na proposta da administração no final de março, né, como seria a distribuição dos dividendos ali em forma de JSCP. Então, assim que ela distribui o mínimo regulamentar pela lei, né, então o mínimo necessário, os 25% do lucro líquido. A gente teve um lucro líquido ali na casa de 4 milhões, quase 5, né, em 2020, e a gente está fazendo essa distribuição dos proventos em forma de JSCP. Quem tinha ações até ontem vai receber dividendos, né, a partir de hoje a ação ela já está ex-dividendos. E é interessante o movimento que eu olhei no mercado hoje pela manhã. Geralmente quando acontece isso com a ação ela dá perde um pouquinho de valor, né, o pessoal já desconta o provento e a gente hoje tá subindo ali no mercado. Interessante, depois pode perguntar pro Saravalli o que está acontecendo, né. E aí o que acontece a nossa política, por que distribuição mínima de dividendos? Assim que entende que reinvestindo o valor aqui dentro, a gente fazendo o uso desse lucro com aquisições e com o que a gente consegue agregar, a gente vai trazer retorno maior para o meu acionista. Caso assim que perceba que não faça sentido manter essa política, que eu não estou conseguindo investir o dinheiro do acionista de uma maneira eficiente, né, que eu não estou conseguindo fazer as aquisições, não está dando certo, pode ser que isso mude no futuro, mas eu, assim, consigo ver um horizonte muito longo da Sinqia crescendo com aquisições e reinvestindo, né, esse valor aí, distribuindo só o mínimo para poder utilizar a outra parte com investimento no crescimento inorgânico, tá? Então o acionista aí vai receber um dividendo menor, mas com certeza ele vai ter a expectativa, né, e a empresa pode crescer e isso ser muito mais rentável lá na frente. Maravilha. E como que a Sinqia tem enxergado o sistema de previdência no Brasil, né? E qual que é o papel da companhia, né, no seu desenvolvimento? Podemos enxergar algum upside nesse segmento? Sim. Com a aquisição da ISP aí ano passado, a gente hoje é líder, né, nesse segmento de software para esse mercado de previdência. Esse é um mercado que ele continua crescendo
e a gente não tem ideia de como isso é abrangente. Às vezes, previdência, as pessoas pensam muito diretamente no público, né, na aposentadoria, e na previdência privada ali, mas são tantos modelos e formatos, tantas empresas que têm as previdências fechadas ali dentro para os seus funcionários, que são modelos muito bem estruturados, cada uma tem seu jeito e a sua forma. Então, ao longo dos anos aí, a gente consegue ver a população envelhecendo, essa tendência. Com isso, as pessoas elas pensam, e com o planejamento financeiro, né, a gente vê aí mais pessoas entrando na bolsa, a gente vê a questão de ter isenções de imposto de renda ali. Então, esse mercado de previdência, ele cresce e vai continuar crescendo cada vez mais, tá? Então, a gente vê como um mercado super potencial, dado aí a nossa maior aquisição, né, que foi a ISP, no final do ano passado. E é uma coisa interessante, né, quando a gente fala de ISP, a gente compra a empresa de previdência do Itaú, né, todo mundo sabe aí, um grupo gigantesco, e ele confia, né, na Sinqia para ser o fornecedor de software de previdência para ele mesmo. Imagina que você é dono desse sistema, você sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro, você gerencia isso, só que o Itaú, né, tendo esse poder, esse tamanho que ele tem, ele passou essa responsabilidade para a Sinqia, e a Sinqia que atende ele hoje, né, com todo o software de previdência. Ótimo, quero trazer mais aqui o Alex, porque ele tem mais perguntas, né, Alex? Vem cá trazer mais perguntas aí para o Thales, então. É isso aí, recebi aqui uma pergunta aqui do Felipe Spíngola, né? Perguntando aqui se vocês estão enxergando maior demanda além de banco digital e sim com varejista de e-commerce querendo fazer banco digital. Essa é a pergunta aqui do Felipe, que mandou aqui pra gente. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Felipe. Sim, essa demanda ela é crescente. Varejistas, indústrias criando as suas wallets, os seus bancos digitais, e tudo isso aí, em algum momento ele vai precisar ou da Sinqia ou de algum outro fornecedor para ele conseguir controlar e gerir os clientes dele, tá? Todo mundo começa com um sistema interno ali, ele acaba sendo bem grosseiro, ele acaba controlando numa planilha de Excel, né, as movimentações, as transações, o saldo e tudo mais dos clientes. Conforme ele vai ganhando tração, vai tendo muito cliente dentro da base dele, imagina que essa planilha ela vai crescendo, tantas linhas que o sistema ele começa a ficar difícil de controlar, né, ali numa planilha só. E aí ele precisa de uma inteligência e de alguma coisa ali por trás que faça as amarrações, quando entra questão tributária em cima disso daí. E no final, o que esse cliente quer? Ele quer dar crédito para o cliente dele. Tá? Então ele quer poder fornecer crédito para o cliente dele, ele precisa estar com esse sistema amarrado com tudo que ele tem dentro da carteira dele. E nesse momento esse cara bate aqui na Sinqia, tá? Então com o tempo a gente só vê aumentando essa demanda. Muito obrigado. É isso aí. Então, para poder a gente ir se encaminhando aqui para a reta final aqui desse nosso bate-papo, eu queria falar com você, porque a gente está vendo aí, está enxergando aí um processo, na verdade, geral, né, de disrupção, de tecnológica, na verdade, nesse setor financeiro brasileiro. Como que a Sinqia entende essa mudança no geral e como que a companhia se posiciona diante dela, Thales? Muito legal, Débora. Essa mudança a gente vê e ela está acontecendo realmente. Uns anos atrás a gente ouvia muito falar de mudança no sistema, de deixar o sistema mais leve, mais fácil, mais user-friendly, né? E o ano passado com o Pix a gente vê que realmente isso está acontecendo, né? Que o sistema em si está se movimentando e essas mudanças elas estão vindo para melhorar e facilitar a vida das empresas, né? Tanto na parte empresarial, tanto também do cliente pessoa física. Para esse ano a gente vê mudanças bastante interessantes na questão do Open Banking, né? Então está se falando bastante de Open Banking, que é a nova bola da vez aqui, digamos assim. E então, o que é o Open Banking, né? É uma questão de facilitar o compartilhamento de informações, tá? No geral desse sistema.
E isso com todo o controle, né, porque a gente tem aí a LGPD, tem questões regulatórias de proteção de dados, e isso tudo tem que ser muito bem controlado, muito bem estruturado. A Sinqia vem se posicionando como a gente sabe, tem o Torque Venture aqui dentro e tem o Torque Lab, que a gente está desenvolvendo internamente algumas soluções, pensando nisso, assim como a gente desenvolveu o nosso Pix ano passado. Eu acho que nesse mercado de Open Bank também tem possibilidades muito interessantes com parcerias. Tem empresas aí, startups ou empresas menores, que fazem essa conexão e ela já tem sistemas desenvolvidos bastante legais que funcionam super bem, e quando a gente pluga isso com o software da Sinqia com o meu cliente, parece que funciona de uma maneira bem legal. Então tem essa possibilidade também aí. Maravilha, eu quero aqui passar para você, tem um pessoal aqui super, já passando uns elogios aqui, inclusive, olha só, parabéns, o Zé Leone está dizendo assim, ó, parabéns, Thales, muito claras as explicações. A Gabriela Trúculo que está dizendo assim, vou investir na Sinqia, com certeza. Tem o Iranildo aqui, o Rui das Neves também, que está agradecendo super aqui pela entrevista. O Will Play Games está dizendo assim, deu vontade de comprar também, olha só que bacana, tá todo mundo aqui participando, super participando pra caramba. Tem aqui, acho que o Alex aqui quer passar um alô aqui para ele também, tem gente aqui mandando um recadinho também aqui, é isso, Alex? Fala aí, só volta aqui o Alex na tela, porque também tem gente aqui que está mandando, que está assistindo aqui a entrevista. Só para falar do Leone, né? Acho que ele conhece, o Leone era da Sinqia, mandar um grande abraço para ele. Agora ele está ali na Card System também, um grande parceiro nosso, sempre junto aí. Muito Olha bacana. aí. Na época eu fui visitar a Sinqia, ele que estava lá no RI, então mandar um grande abraço para ele, também agradecer aqui todo mundo que está vendo aqui na BMC News e acompanhando aqui a Sinqia. Realmente foi uma apresentação muito bacana. Muito obrigado. Sexta-feira que vem, o Zé Leone vai estar aqui, ele vai ser o nosso entrevistado na sexta-feira que legal. vem, inclusive, ele vai ser o nosso entrevistado aqui também. Mas olha que bacana, o pessoal gostando bastante aqui, Thales, da participação para poder esclarecer. Acho que já deu para a gente esclarecer bastante, aí, trazer bastante informação sobre a Sinqia. Muito obrigada mesmo pela sua participação, muito obrigada aí por trazer, pelo seu tempo, né, por essa oportunidade aí de poder esclarecer um pouco mais sobre a companhia. Fique sabendo aqui que você tem portas abertas no BMC Business. Já fica aqui o convite, inclusive, você falou tem resultados na semana que vem, a gente sabe que tem um período de silêncio. Depois disso, ó, já separa a data aí na agenda. A Renata tá ali atrás, ó, ela já tá de olho aí, ela tá acompanhando tudo, tá? Ela já entra em contato com você para poder já deixar marcadinho aí. E a gente já conseguir aí marcar, então, para que a gente consiga aí também explorar os próximos números e aí, durante todo o ano, a gente consiga trazer cada vez mais e conseguir estreitar esses laços aí das companhias com os investidores, porque essa é a nossa ideia aqui no BMC Business, tá bom? Até uma próxima, então, Thales. Até uma próxima, Débora. Muito obrigado aí. Um aviso para o pessoal acompanhar a nossa divulgação a semana que vem. Entrem no nosso site de ri.sinqia.com.br, se cadastrem no mailing e vão receber todas as informações lá quando a gente fazer qualquer novidade aí, divulgação de resultado, aviso de dividendos, tudo isso. Maravilha, fica aí o recadinho então a todo mundo que está nos assistindo, não percam aí, porque isso é muito importante, né, afinal de contas, então é isso aí. Até uma próxima, Thales, tchau, tchau. Obrigado, Débora. Obrigado, Alex. Muito obrigado. E aí, a gente vai continuando por aqui, pessoal, porque agora a gente vai conversar um pouquinho com a Cris Fensterseifer, que é analista da Empíricos, para poder a gente conversar um pouco mais também, né, sobre a Sinqia e outras companhias, conversar um pouco sobre esse setor, né, de tecnologia e tirar mais dúvidas de vocês que estão participando aqui com a gente ao vivo no BMC Business. Eu já quero dar boas-vindas aqui para a Cris, que eu estou sabendo que já está aqui ao vivo com a gente. Seja muito bem-vinda aqui no BMC Business, agora e sempre, né? Vamos bater um papinho aí, eu não sei se você estava conseguindo acompanhar um pouco aí do que o Thales estava falando aqui com a gente sobre a Sinqia, mas seja muito bem-vinda, Cris, muito obrigada aqui por ter aceito o nosso convite. Obrigada, sim, estava acompanhando agora. A Sinqia é uma empresa que a gente tem recomendação nas carteiras da Empíricos, principalmente na de Small Cap, pelo tamanho, porte, valor de mercado da empresa, e acompanho há algum tempo já, gosto muito da empresa. A empresa tem tido muito sucesso nas aquisições e em incorporar novos serviços, né, por meio dessas aquisições, e acredito que ainda tem muito mais para entregar com a integração das recentes aquisições e ainda tem capital em caixa para poder fazer mais.
Exatamente, ele falou bastante aqui, inclusive, sobre isso, essas aquisições, esses M&As, né? Ele não poderia falar, claro, sobre resultados, a gente sabe que teve um quarto tri muito bom de Sinqia, né? Mas aí eu quero saber da tua expectativa para o primeiro tri de Sinqia, né? Como que você acha que vai ser esse primeiro trimestre, os resultados que serão divulgados já na semana que vem, Cris, o que você acha, qual a tua expectativa? Eu acredito que o primeiro trimestre deve ter uma continuidade dos bons resultados. Esse segmento de atuação dela é um segmento que está muito demandado, muito aquecido. As empresas estão investindo muito nisso, as fintechs. A gente vê na nossa vida cotidiana a quantidade de fintechs que vem surgindo, a quantidade de propaganda. Inclusive, a gente vê até propagandas na TV, cada dia mais esse setor vem se desenvolvendo no Brasil. E tanto em relação ao setor, ao crescimento do setor, como também por conta da incorporação, aí já de começar a aparecer resultados de algumas empresas que foram adquiridas e aí devem começar a trazer algum aumento pela incorporação dos resultados dessas companhias. Então, acho que sim, a tendência é o resultado continuar nesse ritmo de crescimento bem forte que a gente vem vendo já nos últimos trimestres todos que a empresa está divulgando. Ótimo. Eu quero trazer o Alex André, que é meu parceiro aqui no BMC Business. Ele também tem perguntas aqui para você, Cris. Ele quer participar aqui com a gente. Alex. Muito boa tarde. Obrigado, Cris, aí pela participação. Primeiro, parabenizar ali, eu não sei se você sabe, acho que você não sabe, eu sigo o seu Instagram, ali, Cris Invest, muito bacana os seus memes ali também, muito bacana, para quem não conhece, entra lá no Instagram, também tem muito conteúdo de qualidade. Você já tem um fã aí, viu, Cris? Já acompanho já faz um tempo já. Olha aí. O Instagram é @CrisInvest, Cris Invest, tudo junto, para quem quiser anotem aí, pessoal. Bem bacana. Vamos lá, fazer uma pergunta aqui de Sinqia, né? Mas no setor como um todo, como que você consegue passar para o investidor a diferença da Sinqia com outros players, né, também que foram até colocados a IPO, né, recente, como o Mosaico, enfim, cada um tem sua particularidade, mas o investidor sempre pergunta assim, qual que é a diferença da Sinqia com a Neogrid, né, com o Mosaico, enfim, com outros cases de tecnologia, como que você consegue diferenciar em valuation, enfim, em questão de área de atuação, em pequenas linhas aqui? Sim, isso é uma pergunta bem interessante e é muito importante porque às vezes todas as empresas são colocadas dentro da mesma caixa de tech, né, tech stocks. Mas a gente hoje, ainda bem, né, a gente tem uma gama grande de empresas que atuam no setor online, desde empresas mais voltadas para o varejo, como a que recém estreou em Juei, né, que é uma espécie aí de brechó online, né, de revenda de produtos já usados. Temos a Bemob, que é mais focada em aplicativos e games. Tem a Mosaico e a Melius, que são empresas mais voltadas para cupons e cashback, que ganham muito com base no budget, aí no orçamento de marketing das grandes varejistas online. E tem as empresas de software, como por exemplo é o caso da Sinqia e da Neogrid, e mesmo dentro das empresas que fornecem software, cada uma delas tem um nicho específico de atuação, enquanto algumas atuam mais, por exemplo, em cadeia de suprimentos, em software de cadeia de suprimentos, né, de controle de estoque dentro das fábricas e das operações. No caso da Sinqia, por exemplo, é uma empresa que é focada em software para essa área financeira. E aí mesmo dentro da área financeira, são diversos nichos onde a empresa atua. Tem softwares específicos para investimento, outros para a parte de previdência, outros para a parte de ações, ou seguros, ou câmbio. Então, o que acontece é que a gente vê que a empresa foi dentro de um cliente, às vezes tem a demanda por todas essas áreas, né? Alguns clientes atuam apenas em um segmento, como por exemplo um cliente que é mais focado em investimentos, mas a gente tem bancos onde tem todas as áreas, seguros, investimentos, previdência, câmbio, e a empresa com isso foi adquirindo
outras empresas que tinham essas especificidades, que eram experts em determinada área, ofereciam determinado serviço, e ela acaba se tornando uma plataforma muito completa para os clientes que têm essas necessidades de software financeiro, porque cada vez mais ela tem softwares melhores e que abrangem cada uma dessas categorias, né, de necessidade dentro da área financeira. Então, acho que é bastante importante diferenciar dentro das empresas que trabalham com online, software, enfim, com tecnologia. É muito diferente a gente comparar uma Sinqia, por exemplo, que fornece software com foco no setor financeiro, de, por exemplo, uma Enjoei, que é como se fosse um e-commerce, né? Na verdade, as duas acabam, às vezes, entrando dentro dessa área de tecnologia online, mas, na verdade, são negócios completamente diferentes e que vão crescer de forma muito diferente também as suas atividades. Então, claro, a gente sempre tenta analisar a empresa, cada empresa exige uma análise específica, né, e uma explicação específica. Essa é a maneira como a gente passa para os clientes. E aí, claro, também a precificação da empresa vai depender muito do potencial de crescimento. Por exemplo, enquanto que essas empresas mais voltadas para o varejo online, para o e-commerce, estão muito baseadas no crescimento com novos clientes entrando no comércio online, né? No caso da Enjoei, por exemplo, que eu estou pegando aqui para exemplo, porque é uma que eu acredito ser bastante distinta da Sinqia, então é fácil de fazer uma comparação da diferença, né? Elas são baseadas muito em novos clientes entrando para comprar produtos e ainda nesse mercado de produtos que já são usados, que é um mercado muito pequeno no Brasil, comparado com o que a gente vê em outros países como Estados Unidos, onde, obviamente, tudo é maior, mas, assim, já é um mercado bem desenvolvido. Então, realmente, é um mercado que tem caminho para se desenvolver aqui. Então, quanto mais pessoas aderirem, mais clientes ela tiver no varejo, né, pessoas físicas, tanto na parte da compra quanto na venda, a gente vê o crescimento dessas empresas. Mas, no caso de uma Sinqia, por exemplo, a gente vê vendas muito mais para empresas. Ela não vende os serviços que ela presta são mais para empresas e não tanto para pessoas, né? Não é tanto. Então, o crescimento da Sinqia, por exemplo, claro, é um setor que está crescendo, mas a maior parte do crescimento da Sinqia no meu valuation vem justamente de aquisições de outras empresas e agregando, então, receita de serviços por meio disso, que é como ela vem crescendo nos últimos anos todos, em rounds, aí, etapas, né, de aquisições, que ela já define que está na terceira etapa, né, do plano de crescimento por aquisições. Então, assim, completamente diferente. Uma vai crescer por número de clientes e a outra principalmente por aquisição de empresas e maior penetração dos serviços, porque ela fica com uma carteira mais completa de serviços para oferecer dentro dos clientes que já são clientes dela, que começam a comprar cada vez mais serviços que ela consegue incorporar com essas aquisições. Muito bacana pela explicação, Cris. Agora, fazendo outra distinção aqui, muita gente confunde, né, quando grande parte dos gestores, analistas que vêm aqui na BMC, eles dizem, falando em BTG, né, BTG Pactual, dizendo assim, olha, o BTG não tem como você avaliar a mesma proporção com o Santander, o Itaú, o Banco do Brasil. Eu queria a sua avaliação, né, e por que o BTG está mais para fazer um valuation mais precificando próximo ali a XP, até o Modal também, né, que teve o IPO agora, né, enfim, como que você enxerga o BTG com outros players do mercado no setor de bancos e cada vez ficando menos banco, ou seja, tendo outras características, cada vez mais, até o Inter, né, entrando mais na parte de marketplace, né, tendo um valuation até, né, que fica, os analistas, a gente não consegue achar um consenso, né, tem analista que acha que está muito caro, tem analista que acha que ainda tem potencial, enfim, em questão do BTG, como que você enxerga esse banco em relação aos seus peers, né, aos seus pares? Tá. BTG também é uma das recomendações que a gente tem na Empíricos, né, dentro das carteiras, daí dentro das carteiras de empresas que têm maior valor de mercado, não de small caps. A gente vê ainda muito valor para a ação, acho que não está numa precificação que é o topo, acho que ainda tem mais valor para capturar, principalmente com os eventos recentes. Uma das áreas do BTG que é muito promissora
é justamente a área do BTG+, da plataforma digital, e ela vem fazendo vários movimentos estratégicos. Ela adquiriu, por exemplo, ano passado, alguns escritórios de agentes autônomos, escritórios de investimento que até trabalhavam com a XP e mudaram, né, de casa, que são escritórios muito grandes. Então ela vem fazendo movimentos táticos nessa parte, e mais recentemente a gente viu o acordo aí para comprar a parcela da Caixa do Banco Pan. A gente vê que o Banco Pan valorizou muito desde a aquisição, claro, tanto por conta do prêmio que foi oferecido, né, em relação ao valor que ele estava negociando em mercado, mas também porque com essa aquisição da parcela da Caixa, o BTG, se aprovado, claro, ainda tem que ser aprovado, mas acho que não terá nenhum problema nessa aprovação, o meu cenário base, com o controle do Banco Pan, que antes não era apenas do BTG, tinha essa participação da Caixa grande no banco. Eu acredito que a integração das atividades pode ser muito maior. Eu acho que é bastante complementar por conta do foco do BTG na parte digital, mesmo na parte digital, ser mais voltado para a classe A, B, enquanto o Banco Pan é bastante focado nas classes C, D, mais média, baixa renda. Então, em termos da diversificação do BTG, acaba que uma maior participação no Banco Pan torna o negócio mais diversificado e mais completo, atuando com braços fortes em todas as faixas de renda. E o BTG, o digital ainda é relativamente pequeno em termos de resultados do BTG. Eles não abrem exatamente o número de clientes hoje em dia, mas a gente sabe que o BTG é muito forte nos resultados de banco de investimentos, mesmo nas operações de tesouraria e no crédito. Então, é claro que nessas empresas hoje a gente tem muitos pontos em comum entre elas, por exemplo, a parte digital, que quase todos os bancos grandes, ou até outras empresas como o PicPay, tem essa parte de conta digital, mas também tem diferenças muito grandes, enquanto que a área de crédito de algumas é bastante pequena, a área de crédito, o segmento resultado de crédito dos bancões é a maior parte. E aí o BTG está mais ou menos com um bom posicionamento em tudo isso, né? Porque ele tem uma tradição muito forte em banco de investimentos, ele tem uma parte forte de crédito, e ele tem agora cada vez mais fazendo movimentos táticos nessa parte do banco digital, que a gente acha que tem muito ainda para crescer e que ele vai ter um bom desempenho, ele vai ser um dos players de sucesso, junto com a XP, que já é uma das referências em termos de investimentos digitais aí no Brasil. Quando a gente compara a avaliação do BTG com a XP, a gente acha que o BTG tem muito para subir, né? Uhum. Cris, ontem, agora voltando um pouquinho a falar ainda sobre Sinqia, só porque foi uma notícia que saiu agora recente, né, e também o Thales falou um pouco sobre isso, a companhia aprovou um pagamento aí de 1 milhão de juros sobre capital próprio, né? O que você achou dessa decisão da companhia? Claro, não foi um valor assim tão alto no final das contas, mas se a companhia acaba adotando uma política talvez de dividendo um pouco mais agressiva, você acha que isso pode acabar agregando um pouco mais de valor à companhia? Como que você viu isso? Na verdade, eu acho que o foco dos investidores na Sinqia não deve ser o retorno em dividendos. A Sinqia é um caso dentro da nossa carteira de investimentos bem focada em crescimento mesmo, como eu disse, a gente tem uma estimativa que boa parte do crescimento futuro da empresa vai continuar sendo via aquisições, que é o que já vem acontecendo desde toda a história da empresa, e como ela precisa, né, então, despender esse capital em aquisições, e na verdade é mais vantajoso até para o acionista, né, em geral as empresas acabam pagando mais dividendos, quando vale a pena pagar dividendos do que reinvestir, se existem muitas oportunidades boas de reinvestir no negócio ou de fazer aquisições que vão ter um retorno muito maior para a empresa, é até desejável para o acionista que a empresa continue focando nessa estratégia de utilizar o caixa para fazer aquisições,
que vão acabar fazendo naturalmente os resultados crescerem, se forem boas aquisições, a rentabilidade ser boa, e as ações vão acabar subindo, e o acionista vai ter o ganho por meio da valorização da ação, vai ter ganho de capital, e os dividendos, nesses casos, ficam em segundo plano, não são um grande foco. Então, ela aprovou esse dividendo, é um valor pequeno, né, baixo, mas eu acho que é completamente esperado e alinhado com o case, né, no caso da empresa, que a gente espera mesmo crescimento das operações e via aquisições. Tem um pessoal aqui, inclusive, já participando aqui no chat, deixando já perguntas aqui para você, Cris. Aliás, eu quero agradecer a todo o pessoal que está aqui participando com a gente desde as 9h45 da manhã aqui na BMC. Tem perguntas aqui para você, Cris. O Helder está perguntando para a Cris, quando sai a cisão da XP Inc? O Helder está perguntando para você. Não tenho como, não sei. Não tem como responder isso. O Eude está dizendo aqui, qual a sua visão, Cris, da Oi após a oferta do BTG para a sua fibra? Bom, a oferta do BTG para a fibra, ela veio numa estrutura um pouco mais complexa do que eu imaginava, do que talvez outros analistas imaginavam. O valor da aquisição veio bastante alinhado com o que era esperado pelo mercado, porém, dentro desse valor inclui uma parte em dívida, outra parte com a incorporação de uma outra companhia, então é uma estrutura um pouco mais complexa em algumas fases. Eu acho que isso pode ter ocasionado alguma pressão vendedora, talvez de alguns de quem estaria esperando uma maior entrada de caixa na companhia por conta dessa aquisição. Entendo, né, até a empresa realizou um pouco, nas suas cotações caiu um pouco desde então, mas eu acredito que em termos táticos e estratégicos, essa aquisição, se confirmada, também ainda não está 100% aprovada e confirmada, mas caso ela saia, se confirme mesmo e realize nesses moldes, eu acredito que estrategicamente é um bom indicativo para a parte da fibra. Eu acho que é um parceiro estratégico bastante interessante e relevante, o BTG nesse caso, para essa operação. Acredito que esse investimento que ele fez, né, que essa proposta tem vista a capturar um grande potencial de crescimento e valorização, mas é claro que isso é um investimento de longo prazo, né? Então esse retorno deve vir a mais longo prazo. A empresa está passando por um processo forte de investimento nessa parte de fibra, que ainda consome bastante caixa, porque ela está realmente expandindo o negócio de fibra. O modelo de negócio que eles pensam para essa área de fibra é algo que a gente ainda não tem nesse porte aqui no Brasil, uma empresa que ofereça esse serviço, ofereça essas redes de fibra ótica para outras empresas, para outros players, além de ligar a casa das pessoas, né, além de oferecer também para os clientes finais. Então, essas empresas que fornecem esse serviço lá fora são avaliadas a múltiplos mais altos que as empresas de telefonia negociam aqui no Brasil, mas a gente não tem um comparável nacional. Então, eu acho que vai levar um tempo ainda até, claro, a gente vê o balanço da Oi mais limpo, o que a gente espera até o final desse ano, porque o juiz da recuperação judicial colocou como data a saída, o encerramento da recuperação judicial da Oi para o final desse ano, e para que isso aconteça, ela tem de ter realizado, encerrado o processo de desinvestimento, tanto da parte móvel, que ela já recebeu proposta e tem que ser avaliada ainda e aprovada pelo CAD, porque a proposta foi para concorrentes da aquisição da parte móvel, que é Claro, que ela recebeu proposta pela Claro, pela Vivo e pela TIM, então o CAD tem que aprovar. E também essa parte da venda de uma participação da Infraco, que é a empresa de fibra ótica, que a gente tem essa proposta do BTG. Então, tudo isso é esperado que aconteça até o final do ano, para que aí a empresa possa concluir o seu plano de recuperação judicial. Isso feito, a gente vai ter um balanço da Oi, caso o prazo seja feito até o final desse ano. 2022 a gente vai ter um balanço da Oi mais limpo, mais parecido com o que vai ser o futuro, mas mesmo assim, a empresa ainda está realizando investimentos pesados. O crescimento da parte de fibra ótica, das atividades, das ligações de casas, está muito acelerado,
tá realmente muito forte, então a gente está vendo que esse negócio já está começando a crescer num ritmo rápido e mostrar resultados de receita, e que vão continuar crescendo. E aí, conforme o mercado visualizar essa nova companhia, a gente acredita numa precificação em termos de múltiplos mais alinhada com as pares internacionais que oferecem esse tipo de serviço. E aí, baseado em tudo isso, a gente vê que sim, tem potencial para a Oi valorizar na Bolsa, com base nessa expectativa, e ver com bons olhos a entrada desse parceiro estratégico, que é o BTG, nessa área de InfraCo. Maravilha. Só para a gente encerrar aqui, uma última do Rodrigo, que ele está perguntando se consegue enxergar aí para sim, que é uma possibilidade de fazer um novo follow-on no futuro. É possível que isso aconteça, né? Porque essas empresas que têm esse perfil de aquisições, se elas veem muito potencial de crescimento via aquisições, é natural que elas vão ao mercado captar para poder realizar essas novas aquisições. Então, é algo que eu não descarto. Acho que talvez não no curto prazo, porque a empresa está bem capitalizada, mas eu acho que é do jogo desse tipo de empresa a gente prever que tem novos follow-ons, novas capitalizações, porque tem muita oportunidade de consolidar o mercado, essa é a verdade. Então é um follow-on para fazer, em geral, para fazer aquisições, para consolidar, para ter um market share maior, e isso acaba sendo positivo. Mas eu acho que sim, podemos esperar no futuro. Maravilha, quero muito já agradecer aqui a sua participação, o seu tempo aqui conosco, Cris. Muito obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade aí para poder falar um pouco sobre Sinqia, também sobre outros cases aqui do mercado. Já fica aqui, né, um convite para outras oportunidades aqui no BMC Business. Fico à disposição, e também para quem quiser me seguir, de novo, @CrisInvest no Instagram. Eu estou sempre me comunicando por lá. Olha aí, já anotem aí, hein, pessoal. Fiquem atentos aí no Instagram da Cris. Muito obrigada, Cris. Até mais. Obrigada, estou à disposição. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Vamos continuando, porque a gente tem temporada de balanço acontecendo, né? Rolando por aí. E a gente tem sempre ficado de olho aí em tudo que está acontecendo, nas companhias que estão divulgando os números, né, Alex? Hoje tem temporada de balanços, a gente vai trazer por aqui números de Duratex, a companhia que teve lucro aí recorrente de 222 milhões aí no primeiro tri, uma alta de mais de 223% em relação ao mesmo período de 2020, Alex. Conta aí pra gente aí como é que foram esses resultados aí desse primeiro tri de Duratex, Alex. Trimestre recorde, hein, Débora? Primeiro tri de Duratex, Alex. É isso mesmo, é um trimestre recorde, Débora. A companhia vem entregando ótimos resultados, principalmente nessa leitura, né? Ou seja, da pandemia, as pessoas ficando em casa, né? E Duratex, que também, né, do seu portfólio como um todo, em diversas marcas, atua em questão de reformas, né? Tanto em casas, apartamentos, enfim, de imóveis. E cada vez mais, né, as pessoas ficando em casa, elas estão acelerando, né, a questão de reforma nas suas casas, e também promovido também pelo pagamento do auxílio emergencial, né? Ou seja, isso também elevou bastante. Então a companhia sentiu aqui positivamente os seus resultados. Vamos falar aqui então da apresentação, né? A gente tem aqui a primeira página colocando como recorde de resultado, como o melhor primeiro trimestre da história da companhia, tá? Então a companhia está vivendo um momento histórico aqui de resultados. Um dos principais motivos, como a companhia colocou, a manutenção do alto nível de demanda, mesmo com maior rigidez das medidas de distanciamento social, repasse de preço compensando o aumento dos custos dos insumos, ou seja, a companhia consegue repassar preço, automaticamente ela não perde margem, né? ela ganha escala, e também menos de 12 meses para o startup da nova unidade de celulose solúvel, com melhora nas perspectivas decorrentes do câmbio e do preço da celulose na China, né? Então a gente tem alguns números aqui com uma evolução do EBITDA ajustado e recorrente. A gente vê esse número chegando a 496 milhões de reais, tá? Um crescimento de 76,4%. Olha a discrepância, né, do número desde 2019, 2020, né? Realmente esse número saltou, né, quase aí 80%. Falando agora de margem EBITDA, né? Também a gente vê uma margem de 28%, né? Também colocando aqui um EBITDA ajustado, né, comparando também o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê um aumento de mais de 126%, né, também em receita líquida recorrente, a gente chega aí a mais de 1 bilhão e 768 milhões de reais, tá? Então a gente vê um crescimento de 52% comparado ao primeiro tri de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, tá? Então realmente
a companhia vem representando um resultado muito forte e agora com a questão do câmbio, ou seja, melhores perspectivas, a companhia consegue também endereçar um crescimento muito bom na parte de celulose solúvel, aí, que nos próximos 12 meses a companhia vai ter a nova unidade, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de custos agora em margens, né? Ou seja, o que a companhia vem trazendo, né? Que o ganho de produtividade da Duratex também tem um aumento de preço, né? Compensando com a alta dos insumos. A companhia teve uma evolução de 9,1 pontos percentuais na margem na comparação anual. Então a gente tem aqui as 4 principais frentes, né? Tem madeira, deca e revestimentos cerâmicos e por fim a gente tem aqui o consolidado, né? Que é o dado que eu acabei de dizer. Mas em algumas frentes aqui a gente consegue enxergar, né? Realmente um ganho, né? Ou seja, muito forte, tanto na parte de madeira, a deca também, né? A gente vê um crescimento de mais de 131% e também revestimentos cerâmicos também chegando mais de 130%, ou seja, realmente a gente vê aqui o aumento do dólar também, o aumento dos insumos, mas a companhia consegue repassar, né, o preço e ter uma margem muito forte, tá? Então a gente passando aqui para o fluxo de caixa, né, no próximo slide, a gente vai falar aqui com o maior nível de geração de caixa para o primeiro trimestre, né? A companhia vem gerando muito caixa e também isso traz, né, uma redução do ciclo, né, de conversão de caixa, ficando aí em redução de 57 dias, com melhoria em todos os pilares, né, também um aumento nos dispêndios com estoques devido à maior compra de matérias-primas, garantindo a maior eficiência da operação e, por fim, redução do capital de giro, né, receita líquida, de 26% para 13%. Então, a gente vê aqui o fluxo de caixa livre, né, realmente a companhia vem gerando muito caixa, também um ciclo de conversão de caixa no gráfico à direita, e também pegando o CAPEX, né, a gente tem aqui o CAPEX, o OPEX florestal, manutenção e projetos de expansão aqui endereçados, né, chegando aqui no CAPEX, um OPEX florestal de 40 milhões de reais, também de manutenção em torno de 77 milhões de reais e projetos de expansão em torno de 16 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Agora a gente colocando aqui um pouco mais sobre o endividamento, né, a companhia trouxe um resultado operacional sustentando baixo patamar de alavancagem. A gente tem aqui, né, um gráfico falando sobre a dívida líquida EBITDA, né? A gente vê essa forte geração de caixa no primeiro TRI ficando muito evidente. Então, esse gráfico a gente vê saindo lá dos 2,6 vezes, ou seja, de alavancagem, caindo para 1,2, ou seja, realmente caindo mais do que a metade, né, da sua alavancagem. E isso é um fluxo de caixa na veia da companhia que traz aí compensando um pagamento de dividendos aí de 517 milhões de reais, mantendo aí a alavancagem 1,2 vezes. A contratação de linha de crédito, né, no valor de 697 milhões de reais com BNDES para financiar a aquisição de equipamentos e insumos com captação prevista até o final de 2021 e prazo médio da liquidação de 12 anos. Tá? A gente vê aqui o cronograma de amortização da dívida, a gente vê o custo médio de 3,3% ao ano, né, a maior parte da dívida está endereçada no longo prazo, 83%, 17% no curto prazo. E aqui a gente vê um prazo médio da dívida de 2,6 anos, ou seja, 2 anos e meio, né, praticamente. E aqui a gente vê aqui a posição de caixa. A companhia tem 1,2, né, quase 1,3 bilhões de reais de caixa. Né? Nesse ano a companhia tem 492 milhões de reais de dívidas. No ano de 2022, 806 milhões. E ao longo do ano de 2023, 572 milhões de reais. E o ano de 2024, 611 milhões de reais. E o ano de 2026, para frente, 638 milhões de reais, tá? Agora a gente passando para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre várias frentes aqui, né? Primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da madeira, né? Então a gente vê aqui o segundo recorde consecutivo de resultados, aquecendo aí a demanda, sobrepondo a sazonalidade do setor, né? Também uma assertividade na implementação de preço, ou seja, um pricing muito bem feito pela companhia, e um mix compensando a pressão de custos, né? Com uma alta de 23,7% na receita unitária versus o primeiro trimestre de 2020, e o melhor EBITDA da história dessa divisão, ou seja, a companhia gerou caixa como nunca e com uma margem de 34,4%, 11,9 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2020 e 4,1 pontos percentuais acima do quarto trimestre. Então, o quarto trimestre já vinha sendo forte e agora o primeiro TRI veio mais forte ainda, colocando em evidência, né, cada vez mais esse crescimento da companhia, também endereçando aos novos projetos, né, com a parte aí de celulose solúvel ao longo do ano 2021 e também dos próximos anos. Né? Então, a gente tem aqui os grandes números, né? A parte de volume crescendo mais de 36%, receita líquida, né, recorrente e margem bruta também crescendo mais de 68%, e o EBITDA, né, como a gente comentou, né, geração de caixa operacional, o EBITDA está crescendo mais de 158%, né, o melhor momento da companhia em todos os segmentos. Né. Aqui a gente tem a parte aqui da Deca, né,
o 8º trimestre de ganho de margem ao ano, né, ano contra ano, se excluídos os impactos da pandemia. O volume acima do esperado como resultado do posicionamento estratégico dos produtos da companhia, uma melhoria de preço, né, ou seja, um pricing muito evidente, a gente vê isso como um principal catalisador, e o mix compensando a alta dos custos. A gente vê aqui que a alta dos custos está presente em todos os segmentos, né, mas a companhia realmente conseguiu repassar preço e trazer isso para um resultado muito positivo. As ações de eficiência operacional e excelência comercial impulsionando a alta de 71,6% do EBITDA sobre o primeiro trimestre de 2021, que esse é o primeiro gráfico aqui à direita. Também a gente tem receita líquida também crescendo mais de 38% e também volumes, né, número de peças aí subindo 24%. Em grandes linhas, a gente tem aqui a Deca, né, capacidade de utilização aqui no primeiro tri em 92%, metais em 90%, louças em 87% e a parte da Hidra em 100% da utilização da capacidade. Agora, indo para outra frente aqui de revestimentos cerâmicos, né? A gente tem aqui uma margem de 25% mesmo com a sazonalidade, no resultado do primeiro tri. Captura de sinergia segue acima do esperado, com potencialização de marcas e aumento de preços, elevando a receita unitária em 6,9%. Também a gente tem ganho de produtividade fabril, compensando a alta dos custos, em especial do gás, né? Que é o principal ponto aqui de custo da companhia. Também a implementação do SAP, né, impactando negativamente no volume de vendas no primeiro trimestre de 2021. E a gente vê aqui também o EBITDA crescendo 53%, receita líquida crescendo mais de 18% em volume, né? A gente vê aqui em metros quadrados, né, mais de 11% de crescimento de revestimento cerâmico. Tá? Em capacidade chegando em 96%. Agora, falando um pouco mais sobre o último slide, né, para comentar aqui um pouco mais sobre a Duratex, a gente vai falar um pouco mais sobre os próximos passos da companhia, ou seja, o que a gente vem enxergando, né, o que a companhia vem falando para o mercado que deve ser, né, os próximos passos de cada unidade aqui da companhia. Então, o cenário global, né, a companhia enxerga um cenário macroeconômico com manutenção de taxas de juros em patamares baixos, né, abaixo de 2 dígitos aqui no Brasil, continuidade do guidance de lançamentos imobiliários do ano, apesar dos impactos das medidas de distanciamento social aqui no primeiro tri. E agora, na parte da madeira, eles enxergam manutenção de níveis de ocupação de fábrica, ou seja, ainda com a capacidade instalada muito saudável, uma pressão de custo de insumos dolarizados e commodities, como a gente vem observando, compensando por aumento de preço, ou seja, repassando um pricing muito bem feito. A parte da Deca, né, a gente tem a continuidade do monitoramento dos aumentos dos insumos dolarizados e das commodities, né, que isso é o fator que a gente vem acompanhando no mercado, mas também traz uma melhoria de mix e implementação de novos aumentos de preço, né? Ou seja, realmente, uma melhoria de mix traz aí um preço cada vez mais competitivo. E também na parte de revestimento cerâmico, a gente vê aqui um avanço na integração comercial com a Deca e também a melhora do mix decorrente do sucesso de lançamento da Revestir, ou seja, a nova marca da companhia, que vem trazendo também novas iniciativas e promovendo aí, né, o crescimento imobiliário. Também a parte de celulose solúvel, né? A gente tem 2 principais pontos: avanço no processo de construção da nova unidade e também contínua melhora no cenário de preço da celulose solúvel, né? Então, como a própria companhia colocou ali no primeiro slide que a gente comentou ali da Duratex, né? Em menos de 12 meses a companhia já está começando a endereçar esse crescimento desta unidade e também, né, com a melhoria aí do patamar do dólar, isso pode trazer também um resultado cada vez mais positivo para a companhia. Débora? É isso aí, Alex. Antes de falar do resultado de Unidas, nós vamos falar da Amazon, que registrou um aumento de mais de 220% no lucro do primeiro trimestre. Além de toda a operação, a empresa também teve bons resultados com a Amazon Prime e o serviço em nuvem. Direto dos Estados Unidos, a correspondente Giovanna Locatelli tem as informações. Poucas empresas se beneficiaram tanto com a pandemia e as vendas online quanto a Amazon. Os resultados do primeiro trimestre mostraram que os negócios da empresa continuam a ser impulsionados pela pandemia e vem disparando 44% ano a ano para 108,5 bilhões de dólares. O CEO da empresa diz que a tendência é continuar em crescimento, diminuindo o medo dos investidores de um resultado e um reflexo pós-pandemia. A empresa espera registrar uma receita entre 110 bilhões e 116 bilhões de dólares, superando a projeção de Wall Street para 108,6 bilhões de dólares. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Agora sim, vamos aos resultados da Unidas, que chegou a ficar ali nos destaques de alta do dia, Alex, impulsionados aí pela alta de 176% no lucro líquido da empresa no primeiro tri desse ano. Hashtag vamos juntos, né, Alex?
Isso acho que é o principal ponto, acho que nem vou falar do resultado, vou falar aqui da capa, né, da apresentação de resultados da Unidas, que me chamou muita atenção. Acho que para quem acompanha, né, a BMC News e também, principalmente o Marcos Saravalli, vai entender essa mensagem ali desse hashtag, né, vamos juntos. Então a Unidas aí adotando aí a frase aí clássica do Marcos Saravalli. Acho que a Unidas, Débora, está acompanhando ali a Sara Live, né, acompanhando ali os stories do Marco para adotar esse vamos junto. Vamos ver se o Marco vai cobrar um royalty aí da Unidas para usar essa hashtag aqui. Mas vamos lá, vamos falar aqui do resultado, né, dos principais pontos aqui. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a frota, né, ou seja, um crescimento da frota. A gente comentou sobre a Movida, né, recentemente. A gente também vê um crescimento da frota, né, de 37,8%, né, da composição de frota desde 2017 da companhia, né, em número de veículos, chegando agora no ano de 2020 em mais de 167 mil veículos. Vamos passar para o primeiro slide aqui, pessoal, só para a gente colocar aqui o gráfico da frota. Mas a gente vê aqui o primeiro trimestre de 2020, comparando aqui com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê uma queda de 1,8%, né, saindo de 169 mil carros para 166.125 carros. A composição da frota média alugada, né, em questão de número de veículos, a gente observa aqui, né, no primeiro TRI para o segundo TRI uma queda, né, de 19,4%, e agora, né, depois aí do terceiro TRI do quarto trimestre, a gente vê agora no primeiro trimestre de 2021 uma alta de 4,7% comparado ao quarto trimestre, chegando em mais de 134.921 veículos, né, que tem uma variação de 1,8%, né, em comparação com o primeiro trimestre do ano de 2020. Né? E agora, passando para o próximo slide, a gente tem aqui a terceirização de frotas, a gente tem praticamente uns 2 gráficos para comentar, a gente tem as novas contratações, né, geração de receitas futuras aqui da companhia, tive um crescimento muito forte. Olha esse gráfico comparando 2019 com 2020. A gente vê aqui um crescimento de mais de 165%, né? 165,2%. E agora, a gente vê que o primeiro TRI para o primeiro TRI de 2020 para o primeiro TRI de 2021, a gente vê esse número chegando recorde, ou seja, cada vez mais a companhia tem uma terceirização de frota, ou seja, o GTF. Para quem acompanha a Unidas, né, sabe que o GTF é um principal ponto da companhia, né, gestão de frotas, chegando em novos números recordes, tá? Também tem um pipeline comercial também chegando em números recordes, né? Colocando em carros em disputa, né? Ou seja, 73 mil carros em disputa, né? Subindo 61,9%, ou seja, realmente esse pipeline comercial ficando muito atrativo, né? A companhia tendo números muito sólidos, né? Passando agora para o próximo slide também, falando sobre terceirização de frotas, né? O segundo slide, a gente fala aqui de número de diárias e tarifa média mensal, né? Então a gente vê aqui, né, um crescimento muito forte no número de diárias, né, um crescimento aqui de mais de 33%, e também a gente vê aqui uma tarifa média mensal, né, chegando em recorde aqui também, crescendo mais de 15,9%, né? E também, né, falando de tarifa, né, a gente também vê um crescimento mais de 17%, chegando aí principalmente uma tarifa média mensal de R$ 1.767 ante R$ 1.505, também recorde, tá? Então, o número de diárias chegando aí em mais de 7.543, tá? Desculpa, 7.543.000, né, diárias, e também em taxa de utilização, né, comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê uma queda de 0,39 pontos percentuais, ou seja, a companhia praticamente ficou flat, né, de um ano contra o outro. E também receita líquida de terceirização de frotas, a gente vê um crescimento aí de ano contra ano, né, ou seja, ano 2019 com 2020, crescendo 8,4%. E agora, comparando o primeiro TRI de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê aqui o percentual da frota alugada, né, como o percentual da frota operacional, né, um crescimento de 35,2%, patamar recorde da companhia. Agora, falando um pouco mais sobre os seminovos, né, a alta demanda por seminovos acabou impactando nos preços médios da venda, que atingiram o ticket médio recorde de R$ 55,1 mil por carro, né? O que aconteceu? Realmente, a questão da pandemia fizeram aí as fábricas, né, de carros aí fecharem as portas, ou seja, por questão de sanitários, ou seja, por relação de não propagação do coronavírus, e também em relação, né, principalmente da falta de insumos, né? Ou seja, cada vez mais, né, as companhias, as montadoras ficaram, né, sem os insumos para montar os carros, né? Eu lembro até de uma frase, a gente estava conversando com a Movida, eles falaram assim, a gente não consegue entregar nenhum carro se não tiver faltando retrovisor, ou seja, como a gente consegue vender um carro sem retrovisor, ou seja, comprar um carro, né, da Movida, comprar um carro de uma montadora sem retrovisor, sem a porta, enfim, um exemplo, né? Ou seja, essa falta de alguns insumos impossibilita a montadora entregar o carro, né, para os locadores e, consequentemente, para os consumidores. Então, os carros seminovos, né, ficaram cada vez mais atrativos e fizeram esses preços
aumentaram de forma muito rápida, né? Então, as companhias, a gente vê até os dados da Anfávia, né? Dados de mínimos, né? Ou seja, de número de estoque, né? De carros 0 km nos pátios, cada vez mais, né? Tem menos carros nos pátios, né? Isso é uma leitura positiva, né? Para as montadoras, que indica aí uma demanda forte, mas também ao mesmo tempo a companhia, né? As montadoras não conseguem entregar nessa demanda cada vez mais forte, então os seminovos acabam passando esse número na ponta, com um ticket médio aí, relembrando, né? Mais de R$55 mil por carro, né? Então a gente tem aqui vendas de carros novos e usados no Brasil. A gente vê aqui, né? Principalmente de carros, né? De até 3 anos, de 4 a 8 anos e também de 9 a 12 anos, né? Ou seja, de taxa de utilização dos carros, e também a gente vê uma queda de 13,7% comparado a 2019 com 2020, mas também a gente vê aqui o número de veículos vendidos e preço médio de venda desde 2017, né, em 2018 crescendo de 46%, e 2019 para 2020 crescendo 18,8%, e agora, né, chegando numa taxa recorde de preço médio de venda, né, saindo de R$37 mil para R$55 mil o preço médio do seminovo, tá? Então, realmente vendendo bastante, né? Comparando aqui primeiro tri de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, crescendo mais de 1,3%, né? Ou seja, realmente o que faz aí a companhia gerar caixa foi realmente esse preço do ticket médio que ficou aí muito atrativo, né? Agora, no próximo slide, a gente tem aqui também, né, o crescimento das lojas de seminovos. Desde 2017, né, crescendo mais de 107 lojas, né, chegando agora, tanto lojas próprias como lojas de franquias, né, de lojas de franqueados, lojas próprias em 89 lojas, também a gente tem franquias aqui em mais de 19 lojas, e na parte de atacado, né, de 13 lojas, chegando em 121 lojas no total da companhia, tá? Então a gente vê aqui um crescimento, né, de 6%, comparado aqui, né, o primeiro tri com o primeiro tri de 20 com o primeiro tri de 2021, de 84 para 89, também franqueados crescendo 5,6% e lojas de atacado crescendo 7,7%, o maior crescimento desse segmento. Receita de vendas de veículos, né, chegando aqui, né, no ano de 2020 consolidado de mais de 3 milhões de reais, né, 3 bilhões de reais, de 3 bilhões e 179 milhões de reais, um crescimento de 26%, 26,4%, e também o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê um crescimento aí aqui muito forte de 47,8%. Vamos passar para o próximo slide para falar de aluguel de carros, né, o famoso RAC. Né? Então a companhia apresentou um crescimento em todos os indicadores no trimestre, recuperação importante no ticket médio, aumento no volume de recordes diárias, né, como a gente vê aqui nesse gráfico à direita, taxa de ocupação acima de 80%, que é um número muito forte, e maior receita por carro operacional. Então a gente tem aqui alguns gráficos como taxa de utilização, que vem crescendo, né, de 76,8% do primeiro trimestre para 82,6% agora, no primeiro trimestre de 2021. A tarifa média diária, né, saindo em 2017 de R$ 71 para R$ 74 em 2018, e agora a gente vê aqui no primeiro trimestre de 2021 saindo de R$ 70,60 para R$ 73,10, um crescimento de 3,5%. Também a gente vê aqui o número de diárias, né, crescendo aqui 3,1%, chegando em números recordes, né, excluindo franquias, né, principalmente, chegando aí mais em números muito fortes, né. E também, passando para o próximo slide, que a gente vai ter aqui no segundo slide de RAC, né, de aluguel de carros. A gente vê aqui o recorde da receita líquida, o resultado de ticket médio mais alto, promovido por uma taxa de ocupação e aumento de números recorde de diárias, como a gente comentou no gráfico anterior. Então, colocando aqui o número de lojas, agora falando de lojas de aluguel de carros, a gente vê aqui um aumento, né, também muito forte, chegando aqui de 27 lojas do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, em lojas de franquias, e 57 novas lojas, né, em lojas próprias, né, saindo de 151 lojas para 208 lojas próprias, né. E aqui também a gente tem aqui o CAGR, né, que mede a taxa de crescimento composto, 2017 indo para 2018 de 22,9%, e agora, né, também crescendo 6,2% de 2019 para 2020 da receita líquida de aluguel de carros. Por fim, a gente tem um último slide aqui, Débora, para falar sobre a estrutura de capital, né, da companhia. Então, nesse último slide, a gente fala aqui de um ROIC, né, de um retorno sobre capital investido de 14,9%, ou seja, um retorno recorde da companhia, ou seja, a companhia gerando valor, né? Então a gente pegando aqui esse gráfico do spread ROIC pelo custo da dívida, recorde de 11,9 pontos percentuais, né? Ou seja, a gente vê aqui realmente a companhia caindo o seu custo da dívida após o imposto de renda, né? Esse gráfico, essa linha aqui de cinza, e também o ROIC, né? Ou seja, tirando o custo da dívida, né, pelo retorno do capital investido, a gente vê aqui, né, um retorno muito forte da companhia, né? Ou seja, esse spread ficando cada vez
mais positivo, né, que esse é um número muito forte. Também o primeiro trimestre anualizado, né, com o primeiro trimestre de 2021 anualizado, chegando em recordes, né, de 14,9% do ROIC, né, um número muito bom. E também o custo médio da dívida, né, o custo da dívida, quer dizer, caindo de 3,3 para 2,9. Agora sim, falando do cronograma de amortização da dívida, né, o caixa equivale a 102,9% da dívida de até 2023. Que isso simboliza, ou seja, a companhia ela tem 2 bilhões de reais em caixa. Ela necessariamente ela tem 100%, ou seja, ela tem esses 2 bilhões, ela não precisa se preocupar até 2023 com o atual perfil de dívida, ou seja, a companhia está muito bem posicionada em sua estrutura de capital, tá? Principalmente também um retorno do acionista, como a gente comentou aqui no gráfico acima, e também na relação dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, eu sempre falo isso, né? Ou seja, em todas as apresentações de todas as companhias, vale a pena a gente falar sobre isso. Teve uma queda aqui de 3,07 vezes para 2,08 vezes, ou seja, uma queda muito relevante, e uma dívida líquida pelo valor de frota, ou seja, para quem acompanha Unidas, Movida, Localiza, também esse indicador é muito importante, saindo de 51,8% para 49,7%, uma queda de 2,1 pontos percentuais. Ou seja, companhia com uma estrutura de capital muito robusta, né, gerando muito caixa, né, um retorno sobre capital investido recorde, também todas as linhas de negócio, né, crescendo loja, tanto na parte do RAC, na parte de ETF, capturando sinergia, e também, né, as companhias, não só a Unidas, mas também Movida, Localiza, sempre preocupadas com iniciativas de ESG, ou seja, redução, né, de redução aí na questão de carbono, né, para a natureza, e também cada vez mais melhorando, né, a relação de governança e também na parte social, né, de todos os âmbitos, ou seja, a companhia também olhando o ESG como principal fonte de crescimento, que isso também gera valor para o acionista, né, Débora? Exatamente, ótimas informações, muito bem detalhados os resultados aí de Unidas, muito obrigada aí. Vamos juntos, né, Alex? Vamos juntos, acho que a gente tem que fazer uma campanha, Débora, vamos todo mundo lá, né, no Instagram lá da Unidas, coloca lá, vamos juntos com o Marcos Saravalli. Acho que aí a Unidas vai entender, falou assim, quem é esse cara que fala e vamos juntos, né? Ou seja, tem a marca Vamos Juntos, né? Então, ou seja, a Unidas aí colocando também o slogan aí do Marcos Saravalli, muito bacana. Vamos juntos e Unidas, e lá no BMC Business você encontra ainda os resultados, é isso aí. Muito obrigada, Alex, estamos chegando aqui no final do BMC Business, mas tem já Marcos Saravalli aqui, inclusive, no BMC Talks. Daqui a pouquinho vai ter com Igor Cavaca, inclusive, que é gestor lá da Warren. Ninguém sai daí não, hein? Fica aí porque tem muito mais. Mas eu já quero me despedir de você, Alex. Tchau, tchau pra você. Muito obrigada por hoje, né? Que depois a gente vem aqui com muito mais BMC Business. É isso aí, Débora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram, né, o BMC Business. Agora vai ter o BMC Talks com o Marcos Saravalli. E o Cavaca aí na lista da Warren, né? Sempre trazendo aí grandes cases junto com o grande mestre Marcos Saravalli. Quero agradecer a todos. Sextou, né, Débora? Agora, só segunda-feira. Mas agora, claro, tem BMC Talks. Mas eu espero todo mundo aí no BMC Business também, a partir daí de segunda-feira, né, às 3 horas da tarde. Exatamente isso, é isso aí, Alex. E lembrando que você pode continuar também acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, a sua TV do mercado financeiro. Estamos sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, pelo nosso canal do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com notícias, análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você aqui no YouTube da BMC, sempre, a partir de segunda-feira, por aqui. Você fica agora com o BMC Talks, Marcos Saravalli e Igor Cavaca. Obrigada pela sua audiência.